Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu tô aqui auxiliando o Carlos nesse cripto hoje, do dia de hoje. E vamos começar com algumas dúvidas aí que vocês tinham ontem, né, nessa live, que vocês sempre deixam nos comentários, né, algumas dúvidas e a gente busca elas. Então, vou colocar aqui. Carlos, queria trazer para você uma dúvida, se você quiser dar seu bom dia aí para a galera, que Sim. eu acabei de É, cortar. é, muito bem, né, senhoras e senhores, sejam bem-vindos aqui a mais um Cripto Hoje, né? Hoje, dia 8 de dezembro, igual a Nicole falou, né? Hoje ela vai ser nossa host aqui para poder puxar as dúvidas de vocês, né? E para poder também trazer algumas notícias. é, E hoje, né, só para poder dar um overview geral do que a gente vai falar principalmente sobre situação na China, recessão econômica, então algumas coisas que estão animando os mercados e outras que nem tanto, né? Então, ali falando de renda variável, digamos assim, e também alguns assuntos como a Genesis, né, que é aquela grande empresa de empréstimos que pode demorar um pouco mais do que estava sendo previsto para poder honrar os empréstimos dos clientes delas. E como vocês estão vendo aí no título, sobre criptos que podem vir à falência, né? A SushiSwap, ela publicou uma proposta de governança ali no fórum dela, falando sobre retirar incentivos que iam para os donos de SushiSwap que deixavam as criptos deles em staking e reverter todas essas taxas para a tesouraria do protocolo, né? Então a gente vai falar sobre situação macroeconômica, criptos que podem vir à falência, né? E aí falando de Genesis, falando de SushiSwap, e também uma das cartas de uma das principais gestoras de cripto do mundo, que é a Bitwise, né? Uma carta que foi publicada ontem e que eles falam sobre as possíveis oportunidades para o próximo ciclo e as principais perguntas que eles estão recebendo atualmente nesse momento de mercado. Então vai ser um conteúdo bem vasto, um cripto hoje que foi bem preparado aí, pelo menos para quem estava me acompanhando ali nos stories durante a noite de ontem, enquanto eu preparava esse material. Então espero que vocês aproveitem aí. Nicole, quer É. puxar as dúvidas do A pessoal? galera tá dando aqui, ó, bom dia. Então, bom dia para todo mundo aqui. A Priscila, o Nico. Aqui o Luiz tá falando que o Bitcoin morreu. É, sempre temos essas mortes do Bitcoin, né, de tempos em tempos. Vou puxar umas dúvidas aqui de vocês ontem. Né? Como eu falei, né, todo cripto hoje a gente deixa os comentários ali abertos para vocês perguntarem alguma coisa que ficou de dúvida, né, da live que passou, e no dia seguinte a gente vem aqui e resgata algumas dessas dúvidas, né, para deixar mais informativo, né, sobre a live de ontem. Então tem uma aqui do Henry, que ele falou, gente, tem uma dúvida. Estava de olho na Starknet e o lançamento do token, vi que o token lançou, e ainda não está sendo comercializado. O que me chamou a atenção foi que 51% dos tokens emitidos ficaram com a empresa e seus parceiros. Isso não aumenta a chance de um dump por parte da galera? Existe algum mecanismo para reduzir essa centralização? Essa é uma pergunta interessante, viu? Há muitos dessas criptos que elas foram lançadas durante os últimos anos, últimos meses, e isso inclui a Starknet, elas têm uma proporção de criptos muito grande que fica na mão dos times de desenvolvedores. Isso, inclusive, é uma tendência que foi aumentando ao longo dos últimos anos, porque quando a gente compara criptos que foram lançadas antes, igual uma Ethereum, por exemplo, normalmente a proporção que ficava na mão do time, a proporção de criptos que ficavam travadas em comparação com a circulação de criptos era muito diferente. Só que com o passar dos anos, as equipes foram percebendo que cripto de fato tinha algum valor. Aquilo foi deixando de ser um experimento social e passando a se tornar um negócio, né? De fato, um modelo que as pessoas usavam para poder enriquecer, para poder construir formas de agregar valor para outras pessoas e capturar algum valor junto com, né, essa agregação de valor para os outros. E aí, o resultado foi esse. Os times de desenvolvimento eles passaram a ter cada vez mais criptos guardadas e reservadas para investidores iniciais, para contribuidores, para construtores daquela comunidade e assim por diante. Uma coisa interessante que a gente pode perceber é que não necessariamente isso vai significar uma maior chance de manipulação, ou então que isso vai significar que a gente não vai investir em uma dessas criptos. Mas a gente tem que contrabalancear isso na nossa tese de investimentos. No caso da Starknet, já tem outros motivos que podem levar a gente a não investir nela, né? Principalmente a linguagem de programação, que é a Cairo, que é uma linguagem de programação voltada à prova
e que, consequentemente, torna ela muito mais complexa para os desenvolvedores, né, como uma das categorias ali de ZK Rollups que está sendo desenvolvida no mercado. Então, são alguns problemas que a gente vê na Starknet e que podem fazer a gente olhar para ela com um pouco mais de calma antes de investir. Essa questão das carteiras, né, da possível falta de transparência, também é importante. Ela poderia até, eventualmente, ser contrabalanceada se a gente visse vantagens muito grandes naquele token, mas nesse caso da Starknet, por enquanto, não é o caso, tá? Sim. Boa. Aí temos mais uma pergunta, né, do Bruno. Pergunta sobre regulação. Como vocês estão lidando com o risco de criptos serem declaradas como securities, Ether, por exemplo? Hoje, eu só vejo o Bitcoin como commodity por conta desse risco e reduzir minha exposição a outros projetos. Um abraço, Bruno. Bom, Bruno, então, o que acontece? Inclusive, esse é um dos assuntos que a gente vai passar aqui pelas notícias de hoje, falando sobre a regulação de cripto que está avançando em alguns sentidos, tá? O Bitcoin, ele é a única que é inegavelmente considerada como uma commodity. Para quem não sabe, securities e commodities são as duas principais categorias de qualquer bem financeiro que é comercializado lá nos Estados Unidos, tá? Na categoria de securities entram ações, entram bonds de empresas também, enquanto que na categoria de commodities entrariam metais, grãos, outras formas de bens, né, que é consequência de extrativismo mineral, extrativismo vegetal, né, ou seja, petróleo, ouro, trigo, tudo isso entra na categoria de commodities. E aí fica a dúvida se as criptomoedas são commodities ou securities, porque commodities exigem muito menos regulação quando elas são lançadas do que securities. E como muitas criptos já foram lançadas, se elas fossem consideradas securities, elas poderiam enfrentar alguns problemas regulatórios, né? Hoje, o Bitcoin ele é o único inegavelmente colocado como commodity. O Ethereum, até então, inclusive por muitos especialistas da SEC, que é a instituição regulatória que regula os securities, enquanto que a CFTC é a que regula a parte de commodities, era considerado também como uma commodity. Só que de alguns meses para cá, principalmente depois que aconteceu o The Merge, começou a ser mais considerado a possibilidade do Ethereum ser tomado como uma security, justamente por causa da rentabilidade que é oferecida pelo stake de Ethereum e que pode ter algumas semelhanças com os dividendos pagos por ações de empresas. Eu, particularmente, não acho que esse seja o futuro mais coerente, tá? Eu acho que o Ethereum ele tem muito mais a ver com uma commodity do que com uma security, até porque a valorização dele depende do esforço de partes terceiras envolvidas ali, não é só da Ethereum Foundation ou de algum outro grupo específico de desenvolvedores de Ethereum. Existe uma demanda descentralizada hoje pelo token Ether, então ela gira em torno de um ecossistema e que, para mim, faz ela ficar muito mais parecida com uma commodity do que com uma security. Isso, inclusive, para mim, também enquadraria outros tokens de utilidade, então tokens como a Chainlink, tokens como a Filecoin, a Rive, para mim todos também entrariam nessa categoria de commodities, se a gente estivesse falando de um regulador com uma visão mais coerente e que entendesse mais do mercado de cripto, o que pode não ser o caso, né? Então a gente ainda fica de olho ali para ver se algum deles seria ou não considerado uma security. Mesmo que seja considerado uma security, isso é um risco regulatório que ele pega ali um curto, médio prazo, mas que para o longo prazo o mercado vai acabar tendo que se adaptar de uma maneira ou outra, viu, Bruno? Bom, vamos para as notícias de hoje, então? Ou Vamos, há mais bora. algum recado ali, alguma dúvida do pessoal? Bom, galera, vamos deixando o like aqui, né? E para acompanhar esse conteúdo, mas bora lá, quais são as notícias de hoje? Boa, vamos lá então. Pessoal, vamos começar aqui, como sempre, pela parte de macroeconomia. E aí, uma das matérias bem interessantes que a gente viu sendo publicada ontem é que a China ela está de fato se preparando para poder diminuir as restrições que ela oferece ao Covid. Uma coisa que a gente estava falando ontem, né, da China assustando o mundo, tinha muito relação com essa dualidade. Ao mesmo tempo que a China ela ouviu aqueles protestos que o povo fez, né, e que trouxeram toda aquela revolta popular, né, falando que as restrições ao Covid estavam sendo muito fortes, inclusive depois daquele episódio que a gente teve um apartamento, né, sendo selado pelas autoridades, e aí depois teve um incêndio lá dentro e muitas pessoas morreram, e isso fez com que essa onda de protestos aumentasse ainda mais.
embora isso, por um lado, trouxesse aqueles parâmetros de que, olha, talvez a China ela comece a sua reabertura econômica um pouco maior, e isso pode melhorar o otimismo para os mercados de renda variável, e cripto está muito correlacionado com ações, então as criptos elas podem subir junto com isso, caso a gente veja um otimismo no mercado de renda variável por conta dessa questão da China. Ao mesmo tempo, ontem também a China assustou um pouco, porque os dados deles de comércio internacional, ou seja, o balanço de exportações e importações da China, veio muito abaixo do esperado. Ou seja, por um certo lado, eles estão tentando melhorar essa questão, mas por outro lado, né, será que foi tarde demais? Será que agora o buraco já é muito mais embaixo? Eles não vão conseguir fazer essa reabertura a tempo de não afetar os balanços das empresas e as expectativas de crescimento das empresas chinesas e dos impactos nos mercados de renda variável ao redor do mundo? A gente não sabe, né? E ficava aquela dúvida. Ontem já saíram algumas notícias dizendo que essas restrições que a China está impondo ao Covid, elas vão ser de fato muito mais brandas, tá? Isso aí foi colocado, inclusive, que aquele balanço de exportações e importações que veio abaixo do esperado fez com que as autoridades chinesas ficassem mais preocupadas com essa questão, né? Então, a China ela hoje tem um duplo mandato que inclui, ou melhor, eu não chamaria nem de um duplo mandato, porque inclui outros objetivos além desses, mas que inclui tanto o crescimento econômico quanto também a estabilidade social. E eles perceberam que eles estavam tentando sacrificar um pouco do crescimento em nome de uma estabilidade social, só que eles não estavam conseguindo nenhum nem outro. Ou seja, agora tudo aponta que para o Partido Comunista ele conseguir cumprir os seus objetivos, né, o Partido Comunista Chinês, ele vai ter que fazer uma abertura econômica, seja para melhorar a questão de crescimento econômico, seja também para poder melhorar essa questão da estabilidade social. Então, de certa maneira, isso é um indicativo bem forte e bem positivo para os mercados de renda variável, que começa a animar um pouco mais o pessoal, tá? Por outro lado, e aí a gente continuando nessa questão de macro, a gente viu o medo de uma recessão aumentando. E aí eu quero compartilhar com vocês duas visões diferentes, tá? A primeira é essa daqui, deixa eu ver se vocês vão conseguir visualizar aqui, mas que é basicamente, a gente teve alguns bancos ali nos Estados Unidos mostrando a visão deles, e aí a gente teve bancos desde o Goldman Sachs até o Morgan Stanley, o Citigroup, falando do medo de uma recessão, né? E muitos deles diminuindo as expectativas deles de algumas métricas que falam do aquecimento da economia para o próximo ano. Isso daí, deixa eu só ajustar aqui. Opa, aqui foi? O que você quer Pronto. fazer? Agora, ajustou. Vamos lá. Então, a gente teve muitos bancos colocando a expectativa deles de crescimento sendo um pouco menor para o próximo ano e falando um pouco mais sobre esse medo de recessão, né? Então, é algo que está rondando mais os mercados e que está, de novo, preso naquela perspectiva de um pivô do Fed que pode ou não acontecer e também de olho em qual vai ser o discurso do Fed na próxima quarta-feira, dia 14, né? Tem duas datas muito importantes na semana que vem e que a gente vai fazer toda essa cobertura ao vivo, que são, no dia 13, a divulgação da nova inflação lá dos Estados Unidos e no dia 14, a divulgação da nova taxa de juros dos Estados Unidos. E aí, né, obviamente, muita gente espera, principalmente pelo discurso que vai vir depois da divulgação da taxa de juros. Se essa taxa de juros ela vier em alguma coisa diferente de um aumento de 0,5%, pode vir uma volatilidade muito forte nos mercados, tá? Porque a maior parte do mercado espera que seja uma elevação de 0,5%, então é o que está sendo mais ou menos precificado, mas esse discurso que a gente vai ter é o que vai marcar essa tonalidade ali e que está todo mundo no mercado olhando. Hoje a maior parte do mercado espera que a gente vai ter um aumento de taxa de juros que vai até mais ou menos 5% de taxa de juros até ali, né, o comecinho para metade do ano que vem. Se o discurso ele mudar um pouco essa tonalidade, e principalmente, né, se mudar isso frente à inflação que vai vir logo no dia anterior, como isso é muita coisa acontecendo em pouco tempo, o mercado pode não ter precificado, a gente pode ver uma volatilidade maior ali, tá? Mas aí, de certa maneira, a gente viu aqui também, e aí é uma outra visão, né, que eu falei que seria interessante trazer para vocês, que é essa daqui de que muitas pessoas no mercado tradicional, e essa daqui é uma matéria que saiu na Bloomberg, estão tentando tradear esse pivô do Fed, né? Ou seja, muita gente tentando adivinhar exatamente qual que é esse ponto de virada do discurso do Fed para saber exatamente quando comprar o fundo, né? Isso aí foi um grande analista de mercado que falou, e que ele falou ali
né, que ele está vendo essa visão como sendo uma visão muito errada, né, digamos assim. Ele até comparou um pouco os múltiplos das empresas norte-americanas ali de preço e lucro e disse que muitos desses investidores eles podem não estar vendo uma perda de fundamentos que aconteça mais no médio e longo prazo. Né? Então isso é um alerta interessante para a gente ter. Né? Embora tenha algumas pessoas que estejam só esperando ali um pivô do Fed, e aí depois que esse pivô vir vai ser só tudo às mil maravilhas, né? E é bem importante colocar isso. Pode ser que a gente tenha períodos de queda, de pessimismo no mercado que sejam mais alongados, porque os balanços das empresas, né, ou seja, esses fundamentos das empresas, eles podem ser mais afetados do que a gente espera. E que tem tudo a ver também com aquela discussão em torno da curva de juros, né, que eu já trouxe aqui para vocês. A curva de juros, ela está bem invertida nesse momento e muita gente achando, assim que essa curva de juros ela se desinverter, aí tudo ficou bom, né? Porque normalmente a inversão da curva de juros ela precede uma inflação. Só que na verdade, quando a curva de juros ela começa a se desinverter, normalmente é o período que a gente vê uma inflação acontecendo, porque a curva de juros só vai se desinverter quando a gente tiver uma mudança da postura do Fed e ele só muda a postura quando ele percebe que ele foi agressivo demais com a economia, né? Então pode ser que muitas pessoas estejam tentando esperar esse momento específico para tradar, mas que esse período de pessimismo ele se alongue um pouco mais do que o esperado, né? Obviamente, são duas visões diferentes que eu estou trazendo aqui para vocês, mas é só para reforçar aquela nossa visão de longo prazo que a gente tem para o mercado e não de ficar esperando um momento ali de compra no topo ou então de compra no fundo para poder fazer dinheiro comprando e vendendo ali no mercado, né? Realmente uma estratégia de mais longo prazo. Dentro disso, né, De macroeconomia, acho que era isso, assim, dá pra gente puxar algumas dúvidas. Então, o Nico tinha trazido aqui, né, uma afirmação, né, de 2023 igual a recessão monstra e essa recessão pode encobrir todo o halving de Bitcoin. Aí dentro disso que você está falando, né, de pessimismo, né, da curva de juros, etc., o que a gente dá para tirar do que vai acontecer com as criptos? Então, isso aí é uma coisa interessante, viu, que você colocou, Nico, porque a gente tá tendo, de certa maneira, uma coincidência, né? E aí eu tô chamando de coincidência, né, aqui só para poder começar o raciocínio, né, mas vocês vão chegar ali naquele ponto que tem gente que discute se isso é uma coincidência ou não. Entre o ciclo do mercado de cripto, o ciclo interno histórico que a gente viu ali no mercado de cripto, e o ciclo da economia global como um todo. E olha só que interessante. Antes, cripto era um mercado muito descorrelacionado do mercado tradicional, do mercado de ações. E o mercado de ações ele funciona naquela dinâmica de expansão econômica, de diminuição da taxa de juros e depois de uma maior restrição econômica, de um aumento da taxa de juros. E aí isso faz, né, isso faz gerar uma oscilação entre o momento que é mais favorável você investir em renda variável, que é quando você tem expansão econômica, juros baixos, e onde seria o momento que é mais favorável investir em renda fixa, que seria ali durante o período de menor expansão econômica e juros mais altos. Né? Então, cria esse balanço, que é, né, óbvio, de uma maneira extremamente simplificada, o ciclo que acontece no mercado tradicional. E aí, durante todo esse período, como eu disse, o ciclo do mercado de cripto estava acontecendo de uma maneira descorrelacionada. Por outro lado, lá no mercado de cripto, a gente via alguns ciclos internos que funcionavam muito em torno do ciclo do Bitcoin, né, do halving do Bitcoin. Então, o Bitcoin, de tempos em tempos, a cada 4 anos, ele tem um corte nas recompensas da rede. Isso afeta a oferta de Bitcoin para o mercado, e aí, com isso afetando essa oferta, acaba que a gente tem um aumento no preço do Bitcoin. Pelo menos em teoria, né, é isso que as pessoas explicam para falar dessa movimentação do preço do halving. Então, a gente tem menos Bitcoin circulando, o preço do Bitcoin aumenta. Uma coisa, né, que a gente começou a perceber é que, olha, pode ser que esse ciclo do halving ele não se repita para as próximas vezes no mercado de cripto, porque o mercado ele já está mais complexo e agora ele já está mais correlacionado com o mercado tradicional. Então pode ser que agora ele abandone aquele ciclo interno que ele tinha para poder ter um ciclo que faz mais sentido junto com os outros bens financeiros que estão circulando na economia. Só que o que está acontecendo agora é que a gente está tendo uma digamos que uma coincidência entre esses dois ciclos. Então, pode ser que essa subida do Bitcoin, ela ao mesmo tempo coincida com uma recuperação da economia norte-americana, digamos assim. Pode ser que isso também não aconteça,
Mas a grande questão que eu queria colocar aqui é que entre favorecer um ciclo interno, né, como esse ciclo de halving do Bitcoin, ou então entre favorecer esse ciclo macroeconômico para poder tomar decisões agora, eu favoreceria muito mais essa questão do ciclo macroeconômico, tá? Porque o mercado de cripto ele mudou muito. Então, além dele estar mais correlacionado, ao mesmo tempo ele também tem uma dominância menor do Bitcoin e ele já tem outros fatores dentro de outras criptos que podem fazer elas se descorrelacionarem do Bitcoin, ou seja, tem movimentos de queda do Bitcoin e alta de outras criptos, ou movimentos de alta do Bitcoin e queda dessas outras criptos, tá? Então, assim, o que eu colocaria ali de uma maior conclusão não é só essa questão de será que esses ciclos vão coincidir ou não, tá? Porque isso é, obviamente, imprevisível, né, com exceção do ciclo do halving, mas que se tiver a opção ali de, a um momento, ter que favorecer um desses dois ciclos, eu iria mais para esse ciclo macro, viu, Nico? Tá. E tem uma pergunta aqui do Vinícius, perguntando se a gente vai mostrar os dados americanos de emprego ao vivo. A gente não vai mostrar esses dados aqui americanos de emprego ao vivo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, viu, Ô, Nicolas, eu não sei exatamente qual dado americano que você estaria falando ali pra gente, tá? Se você conseguir especificar um pouco mais pra gente, porque o payroll, que é o principal dado de desemprego, de emprego americano, ele já foi divulgado. A gente tem outros dados ali que falam com relação ao emprego, né? Então tem vários outros dados que giram em torno de emprego. A gente aqui normalmente traz a cobertura dos principais, que são dado de taxa de desemprego e de empregos gerados, né, que saem no mesmo dia ali com o payroll. Mas a gente também tem inflação salarial, a gente tem dados específicos dos estados americanos, a gente tem dados específicos para setores, né, quando a gente fala de desemprego, se é um desemprego mais voltado para o setor urbano, ou então para o setor agrícola, né, não tem vários dados. Então, se você puder especificar um pouco melhor para a gente consegue falar, tá? Mas normalmente o que a gente traz aqui para a gente, né, aqui tá Marcelo falando que é o do seguro-desemprego. Não, Marcelo, não vamos trazer, tá, o do seguro-desemprego, porque ele não é um desses dados mais importantes ali para a economia, né? Óbvio, ele tem a sua importância, mas acho que não justifica, né, a volatilidade que causaria do mercado para a gente poder trazer eles ao vivo, mais óbvio, né? Amanhã no Cripto Hoje eu faço essa leitura de como que o mercado interpretou esses dados para poder trazer eles para vocês, beleza? E Então, só aqui, né, puxar a dúvida do React Crypto aqui, né, falando que o pessoal paga Mercúrios para eles pegarem notícias de Twitter e colocarem em um site. React Crypto, seja livre para poder ir lá no Twitter, né, sair dessa live, e aí você não precisa acompanhar a gente pegando notícias e jogando aqui, beleza? e lembrando que essa é a live aberta, né? A live de conteúdo dos assinantes é diferente do que a gente passa aqui. Então, também sinta-se à vontade para assinar Pro, tem ali o período de teste de 7 dias e aí você decide por você mesmo, React. Mas bora lá pro conteúdo? Vamos lá então. Agora vamos falar, pessoal, especificamente de algumas notícias mais voltadas para o mercado de cripto, né? Agora que a gente já fez esse giro ali macroeconômico, digamos assim. E aí que eu queria falar dessa segunda parte do nosso título, né? Que eu falei ali sobre criptos falindo e falei sobre a Gênesis e sobre a SushiSwap. A grande questão aqui, né, é colocar que esse cenário de queda do mercado, ele pode causar um efeito no mercado de cripto que é de oligopólio se formando e daquelas criptos que são líderes nos seus setores ficando cada vez mais fortes, né? Ou seja, delas atropelando a concorrência. É basicamente como se a gente tivesse aquele último degrau da escada da liderança, ele tendo uma distância maior do segundo último degrau, né, do penúltimo degrau, né? Então o primeiro e o segundo cavalo da corrida, eles começam a ter uma distância maior e a gente pode ver aquelas criptos que eram as primeiras colocadas, que eram mais bem capitalizadas, que têm times mais profissionais, começando a dominar mais o mercado em cima daquelas que eram as segundas, né, as terceiras melhor colocadas. E isso pode valer para várias dinâmicas acontecendo em torno do mercado cripto. Porque a gente está vendo esse ciclo de baixa, de lateralização, ficando cada vez mais forte, né? E ali esvaziando o balanço financeiro dessas instituições. Aqui eu queria trazer para vocês a notícia da Gênesis. Eu sei que muita gente ali que acompanha a gente era cliente deles, ou então foi afetado de forma indireta, porque a corretora Gemini, ela tinha um serviço que era o Gemini Earn, e esse serviço ele se utilizava de uma das infraestruturas da Gênesis. A Gênesis, ela é uma empresa de empréstimos de cripto, igual empresas como Celsius, como BlockFi, né?
e que ela travou os saques dos usuários, apesar da Gênesis ela ser uma das empresas que era mais bem colocada quando a gente fala de reputação no mercado de cripto. E eles soltaram uma carta endereçada aos clientes deles, falando que, olha, a volta desses saques que poderia estar previsto para poder retornar dentro de alguns dias pode demorar em coisa de algumas semanas, né? E não foi dada uma previsão específica para isso. Então é uma situação que ela pode estar muito mais grave do que a gente pensa. Provavelmente eles estão nesse momento tentando encontrar algum daqueles agentes que a gente chama de market makers, ou então algum venture capital que possa salvar eles injetando dinheiro ali para poder honrar aquela dívida, ou então vendendo uma parte da empresa a um preço muito mais barato para poder honrar essa dívida que eles têm com os clientes deles, né? Então, assim, só mostra que essa situação da Genesis ela pode ser mais grave do que a gente estava esperando anteriormente, né? Se alguém tiver dúvida sobre as coisas que a gente está passando aqui, né, as notícias que o Carlos está trazendo, podem mandar aí que a gente vai puxando elas, tá bom, galera? Boa. E aí, além da Gênesis, uma outra interessante ali que eu queria puxar para vocês é essa daqui, né? Uma outra notícia interessante, que é sobre a SushiSwap. Deixa eu compartilhar aqui com vocês essa notícia aqui. O que aconteceu envolvendo a SushiSwap, né? E aí depois que a gente falar dela, a gente fala um pouco de regulação, e aí eu vou falar para vocês principalmente sobre uma carta, né, que eu estava falando no começo, que a Bitwise, que é uma das maiores gestoras de cripto do mundo, liberou, né, uma gestora institucional falando as previsões deles, né, só para adiantar um pouco para vocês sobre o conteúdo. O que a SushiSwap publicou ali no fórum de governança deles, ou melhor, o Head Chief da SushiSwap, que é um dos maiores líderes de desenvolvimento do protocolo, publicou e que deixou o mercado preocupado, causou uma volatilidade muito grande no preço da SushiSwap e que tem relação com essa coisa de ficar mais atento porque algumas criptos podem falir, né? E que foi inclusive o assunto do Minuto Cripto de hoje. Basicamente foi publicado pelo Head Chief da Uniswap lá no fórum de governança da Sushi essa proposta aqui, né? Deixa eu compartilhar com vocês. E essa proposta ela quer direcionar uma parte do dinheiro que antes ia para os token holders de SushiSwap, só que agora direcionar ela completamente para a tesouraria do protocolo da SushiSwap. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem aqui para poder mostrar isso de uma maneira um pouco mais clara para vocês. Deixa eu ver. Eu não vou conseguir. Ô, Nicole, vê se você consegue depois entrar ali no Instagram da Mercúrio e compartilhar os stories deles, porque eu publiquei lá um diagrama que fala um pouco mais de como isso funciona, né? Ou então se conseguir abrir o Minuto Cripto ali para mostrar para o pessoal. Mas basicamente, como que funciona hoje uma corretora descentralizada igual a SushiSwap, igual a Uniswap, por exemplo? Eles têm ali 5 principais entidades, digamos assim, né? Que são os clientes, os pools de liquidez, né? Ou melhor, 5 principais partes, que são os clientes, os pools de liquidez, os provedores de liquidez, os investidores daqueles tokens, né? Então, por exemplo, quem comprou o token Sushi no mercado, e também a gente tem a tesouraria do protocolo. E aí, como que funciona um pouco mais dessa dinâmica? Conseguiu encontrar ali, Nicole? Boa. Compartilhe com o pessoal, por favor, a sua tela. Acho que vai ficar interessante só para eu poder mostrar esse diagrama e explicar um pouco mais de qual que é essa situação que está envolvendo ali o token da Sushi. Né, esse aí foi o Minuto Cripto que eu escrevi ontem, viu, pessoal? Nicole, acho que se você descer um pouco mais, esse diagrama aí, você consegue dar um zoom pra gente, por favor? Boa, né? Esse diagrama aí, pessoal, ele é como funciona basicamente uma corretora descentralizada igual a SushiSwap, né? E aí eu quero explicar para vocês qual que é essa proposta de governança que pode ter um impacto tremendo ali no mercado de cripto, tá? Para o que vai acontecer para os próximos meses. A gente tem a primeira parte, que são os clientes da SushiSwap, no caso. A segunda, que é o pool de liquidez, onde criptos são depositadas. O terceiro, que são os provedores de liquidez. O quarto ali, que é a tesouraria da SushiSwap. E o quinto, que é o cara que investiu em Sushi, né? Ele comprou o token Sushi ali no mercado. O cliente é quem está realizando as trocas ali dentro do ambiente da SushiSwap, que é aquele pool, né, o número 2. Aí, nesse caso, ele está trocando Ethereum por Chainlink, e aí, em troca disso, ele também paga uma pequena taxa, né, que ele deposita ali no pool. O pool é onde está cheio de Ethereum e Chainlink para ele trocar,
E aí a gente tem, em terceiro, o provedor de liquidez. O provedor de liquidez é quem está colocando Ethereum e Chainlink dentro desse pool para poder permitir essa operação que o cliente está fazendo, e em troca ele vai receber as taxas que vários clientes estão pagando, né? Então ele é remunerado por deixar as suas criptos travadas ali. Dois outros caminhos que a gente tem para essas taxas que são pagas são a tesouraria do protocolo, né, que no caso ali é o protocolo da SushiSwap, e também a pessoa que investiu em Sushi, né, que ali é o token holder de SushiSwap e que colocou esse SushiSwap em staking. Então ele coloca o Sushi em staking e aí ele recebe um token chamado de XSushi. O que, que a proposta de governança ela está falando ali para a gente? Ela quer desviar totalmente, né, todo o dinheiro que está indo para o número 5, que é aquele investidor e que colocou o Sushi em staking, para o número 4, para poder melhorar a tesouraria do protocolo. Né? E aí eu vou compartilhar de novo aqui a minha tela com vocês, mas por que, que eles estão querendo fazer isso? Porque segundo o Head Chief da SushiSwap, eles teriam apenas 1 ano e meio de runaway, né? Ou seja, 1 ano e meio de sustentabilidade econômica para poder bancar o time de desenvolvimento da SushiSwap se eles não fizerem esse desvio, porque a tesouraria do protocolo da SushiSwap ela está muito menos cheia do que ela estaria em um momento de bull market, né, de momento de alta. Isso traz para a gente algumas reflexões, né, que também eu escrevi lá no Minuto Cripto. A primeira delas é a seguinte: a gente está vendo na prática uma cripto muito grande e que ela não fez uma gestão correta dos seus investimentos, né? Ou seja, do seu lado financeiro. E isso também tem tudo a ver com o fato da SushiSwap ela ter uma governança mais descentralizada. Outro dia me perguntaram aqui o que eu acharia se a Polygon deixasse o modelo de governança deles, que hoje é mais corporativa, mais parecida com as empresas executivas do mercado tradicional, e passasse a ter um modelo de governança que fosse mais próximo de uma DAO. E eu falei, olha, eu vejo isso com maus olhos hoje, porque ainda não está claro os mecanismos de governança das DAOs. E aqui a gente vê um exemplo claro disso. A gente vê de um lado a Uniswap, que tem uma governança muito mais executiva, muito mais centralizada, tomando decisões que são mais pragmáticas, mais inteligentes, em comparação com as decisões que a SushiSwap tomou. Ela não conseguiu criar uma tecnologia que diferenciasse ela, e agora ela pode, no futuro, se a gente vê esse período de baixa se estendendo por mais tempo, ter problemas de caixa, né, e o protocolo ele pode realmente morrer, né, não ter atividade de desenvolvimento nenhuma. Então esse é um principal ponto aqui que eu queria colocar para vocês. Então a SushiSwap ela não está falindo ainda, mas pode ser que se essa proposta ela não for passada e a gente tiver a extensão desse período de ciclo de baixa, a atividade de desenvolvimento dela sofra muito se ela não encontrar alguma outra forma de escapar disso, né? Como, por exemplo, um venture capital investindo ali para poder bancar esse desenvolvimento, né? Então é uma situação muito ruim para ela. Inclusive porque ela também sofreu em termos de governança, em termos de desenvolvimento com a queda da FTX, tá? E um último ponto que eu queria colocar ali, né, além de falar da situação específica da Sushi e do que isso pode significar para o mercado cripto nos próximos meses, né, ou seja, esse não é o momento de se aventurar, investir em criptos, que a gente não tem certeza sobre a capitalização delas, porque elas podem não sobreviver, é a questão do próprio mercado de DEXs, né? O mercado de DEXs, que é um subsetor do setor de finanças descentralizadas e que tem criptos como a Uniswap, como a SushiSwap, como a PancakeSwap, como a Curve, e se esse mercado se ele de fato encontrou uma sustentabilidade econômica, né? Porque pode ser que a atividade dos provedores de liquidez ela de fato não seja sustentável ainda hoje e que esse mercado ele não tenha encontrado o seu estado da arte, digamos assim, até por falta de avanços tecnológicos, né? Então é bem interessante a gente acompanhar se a tecnologia de Automate Market Makers, que é a tecnologia que gera todo aquele ciclo que a Nicole mostrou para vocês no diagrama, ela vai ser melhor desenvolvida se ela vai conseguir avançar nos próximos meses, nos próximos anos, né, principalmente porque isso é uma coisa mais de longo prazo, para poder tornar sustentável esse ciclo, né? Porque hoje a Uniswap, que é uma das poucas DEXs que ela não precisa bancar auxílios e que ela funciona organicamente com as atividades dos provedores de liquidez, essa que é uma das poucas que consegue realizar esse ciclo, não realiza a retirada de taxas nem para os investidores do Token Uni e nem para a tesouraria do protocolo, né? Então, será que é de fato possível fazer essas três coisas ao mesmo tempo? É uma coisa que fica sendo questionada e que a gente deve ver a melhora do modelo tecnológico dos Automate Market Makers, que é o que as DEXs usam, para poder ter essa resposta aí para a gente no longo prazo, né? Mas esse é só alguns dos pensamentos que eu queria colocar para vocês e eu vou pedir perguntar para a Nicole se vocês tiveram alguma dúvida aí.
Por enquanto, sobre isso, a galera tá sem dúvidas. Mas, ó, a Bibi aqui e a Jaque estão falando para deixarem o like. Então, por favor, ouçam as meninas e deixem seu like aqui pra gente, para ajudar na live. E se você tiver alguma pergunta também sobre essa questão da SushiSwap e a nossa visão sobre governança, pode deixar aí seu comentário que a gente puxa para tirar a dúvida de vocês. Mas o que teve bastante dúvidas aqui, que a galera tá perguntando bastante sobre regulação, né? Então, se você quiser entrar nesse tópico já, o Carlos, eu puxo as dúvidas aqui. Boa, vamos lá então falar um pouco sobre regulação, né? As notícias que eu queria trazer para vocês são duas e, inclusive, uma delas tem a ver com o caso da FTX, né? A primeira é essa daqui. A gente tem o ex-CFTC Chair, que é o ex-presidente, digamos assim, da CFTC, que é a instituição que regula a parte de commodities lá nos Estados Unidos, falando que provavelmente a gente vai ter que ter uma regulação lá nos Estados Unidos que vai juntar tanto a CFTC quanto a SEC. Igual eu estava falando aqui no comecinho, né, respondendo aquela dúvida que o pessoal tinha colocado no Crypto hoje de ontem, a gente tem a SEC cuidando de securities, a CFTC cuidando de commodities, e a gente tinha essa briga de poder entre elas para ver quem ia regular o quê. Inclusive da CFTC trazendo para si o Ethereum, né, falando que é uma commodity, e a SEC deixando a entender que o Ethereum seria uma security. Provavelmente o que a gente vai ver é esse esforço conjunto, né? Inclusive até uma coisa curiosa ali que foi colocada por esse ex-presidente da CFTC que, né, ironicamente, né, embora o mercado de cripto ele tenha sido feito ali para poder cortar intermediários, a gente viu grandes intermediários de trading igual a FTX ou então igual várias empresas de empréstimos sendo colocados no caminho dos usuários e da blockchain, da infraestrutura matriz, digamos assim, e isso causou vários problemas. Né? E isso é irônico porque inicialmente deveria ser um mercado sem esse tipo de contraparte, né? Então é um pensamento interessante para a gente colocar e de como que essas contrapartes elas vão conseguir se utilizar do que a gente tem no mercado de cripto para poder também usarem essa rede mais descentralizada, né? Então, coisas que a gente deve ver pela frente, como por exemplo, corretoras utilizando o Proof of Reserves e o Proof of Liabilities, né? Ou seja, as corretoras tentando provar dentro da blockchain, de uma maneira registrada ali, usando sistemas de oráculos, quais que são as reservas que elas têm e os débitos que elas têm para poderem provar que elas são sustentáveis, né? Então, esse questionamento que ele colocou de fato é um questionamento muito válido, né? É uma questão muito irônica que acontece no mercado de cripto. Então, eu acredito que a gente deve ver a junção no longo prazo do melhor dos dois mundos, né? A gente vê corretoras centralizadas deixando aquela experiência mais amigável para o usuário, mas a gente também vê essas corretoras provando, né, que elas têm o armazenamento desses fundos e que elas têm débitos sustentáveis diretamente na blockchain. E um último ponto aqui que eu queria mostrar para vocês que aconteceu com relação à regulação é que a gente viu um dos deputados do Partido Republicano lá nos Estados Unidos colocando que a quebra da FTX ela é culpa principalmente da postura da SEC durante esses últimos meses de mercado, porque a SEC ela tinha essa postura muito de, olha, o mercado cripto é um mercado muito responsável, ele precisa de regulação, mas não colocava uma regulação clara para os usuários, para os desenvolvedores, para todo mundo que estava envolvido ali no mercado. E aí ele está colocando, né, culpando principalmente o Gary Gensler, que é o presidente da SEC, por toda essa queda que aconteceu, né? E isso serve principalmente para a gente poder falar um pouco mais de qual vai ser essa pressão que pode acontecer na SEC agora que a gente tem um Congresso americano mais dividido. A gente fez uma cobertura pequena ali das eleições norte-americanas quando elas aconteceram e eu falei para vocês que, olha, um Congresso norte-americano mais dividido, tendo mais republicanos, pode pressionar um pouco mais essa regulação que aconteceu da SEC em cima da FTX, porque ela foi feita pelo Gary Gensler, que é uma pessoa do Partido Democrata e que foi apontado pelo Biden, né, que também é o presidente do Partido Democrata. Então a gente está vendo agora esses republicanos pressionando mais, de fato, a SEC por ela não ter ficado de olho ali, né, e pode ser que isso cause problemas para a SEC, para o Gary Gensler, né, e para mais gente ali de dentro das instituições regulatórias nos Estados Unidos nos próximos meses. Vale ressaltar que esse aqui também é um dos deputados que recebeu doações, tá, da FTX, mas que aí ele pegou essas doações de campanha e direcionou ela para outras doações, né, para outras causas.
Ou seja, pode ser também que isso seja ele meio que tentando passar a culpa ali, né? Tentando tirar o dele da reta, digamos assim. Mas a gente está vendo muitos deputados lá nos Estados Unidos fazendo isso agora, porque muitos deles eram bancados pela FTX. Então, talvez não esteja tão claro assim. A gente tem um lado bonzinho e um lado malvado ali, né, nessa questão do Congresso. Pode ser que todo mundo tenha um pouco de culpa nessa história, tenha feito vista grossa como reguladores, e aí isso aí vai ficar mais claro conforme a gente for ver próximas regulações saindo. De regulação era isso, mas aí só como a gente está com pouco tempo aqui, eu vou deixar as dúvidas de regulação para a gente responder amanhã, né? Então deixem as dúvidas de regulação aqui nos comentários, porque eu queria usar esses últimos minutinhos aqui que a gente tem para poder falar sobre a carta que a Bitwise publicou para os seus investidores ontem. A Bitwise, assim como a Pantera Capital, é uma das maiores gestoras de investimentos de cripto do mundo. Eles são muito profissionais, muito institucionais, e é uma daquelas cartas que, assim como a da Pantera Capital, né, como eu disse, sempre que elas são publicadas, a gente para ler, porque sempre são faladas coisas interessantes e trazer aqui para vocês também esses pensamentos. Aqui, né, na carta da Bitwise publicada ontem, eles falaram sobre algumas notícias que eles estão recebendo muito, algumas perguntas que eles estão recebendo muito sobre o mercado cripto, quais que são as respostas que eles estão oferecendo. E uma coisa interessante aqui é que muitas dessas respostas são muito parecidas com aquelas que a gente fala aqui para vocês, né? Então, alguns pensamentos, né, que eu achei interessantes, são 3 e que eu queria pontuar aqui para vocês, tá bom? Primeiro desses pensamentos aqui que eu queria trazer é sobre a regulação, tá? Então, uma coisa que eles falam é que eles também são favoráveis a uma maior regulação no mercado de cripto. E aí, deixa eu ver se o pessoal está conseguindo ver minha tela aqui, né? Então, esse trecho aqui que eu destaquei para vocês é que eles falam, olha, eles também são favoráveis a uma maior regulação no mercado de cripto. Esse acidente que aconteceu na FTX só aconteceu, esse incidente, porque a gente tinha uma corretora offshore registrada nas Bahamas, longe dos reguladores norte-americanos, e então a regulação, por mais que ela ainda não seja a ideal, onde ela aconteceu, nas corretoras baseadas ali nos Estados Unidos, como é o caso da Kraken e da Coinbase, a gente não teve esse tipo de problema acontecendo, então é uma coisa interessante de se colocar. E uma outra questão muito importante que eles descreveram é que a falta de uma regulação ela acaba colocando um teto no crescimento do mercado cripto. E esse teto ele pode ser mais baixo ou ele pode ser mais alto, porque a falta de clareza regulatória, né? E aí eu estou falando para vocês, não é só o prejuízo que isso causa para quem já está no mercado, mas ele causa um prejuízo no sentido de impedir que outras pessoas entrem no mercado. Então, por exemplo, isso impede a criação de mais tecnologias, porque quem está criando essas tecnologias não sabe se está ferindo ou não a regulação, né? Então, esse ponto da regulação é bem interessante e que eu queria trazer aqui para vocês. Segundo ponto que eles colocaram foi sobre, né? E deixa eu achar aqui para vocês, Uniswap aqui. Aqui, né? Foi esse ponto que eles colocaram do fortalecimento de DeFi, né? Então, um outro ponto que eles colocaram aqui nessa carta muito interessante é que DeFi ela sai fortalecida desse cenário. Citaram, inclusive, que a Aave, né, que é uma plataforma de empréstimos descentralizada, ela permaneceu resistente, enquanto que outras plataformas de empréstimos centralizadas caíram muito. Isso é um ponto muito interessante da gente colocar, e também a Uniswap, que aumentou muito o seu volume, chegou até a ultrapassar a Coinbase durante aquela queda, e aí que mostra um certo otimismo maior com relação ao DeFi. E por fim, né, o último ponto, né, terceiro ponto que eu queria falar para vocês e que me chamou muito minha atenção aqui nessa carta e que tem a ver com algumas coisas que a gente já vem falando aqui para vocês, é sobre oportunidades, né, sobre fundamentos de longo prazo. Então eles citaram aqui principalmente que eles estão muito de olho em Ethereum e em soluções de segunda camada, mais especificamente a Polygon, porque a gente está vendo fundamentos dessas criptos melhorando muito, enquanto a gente vê o pessimismo no mercado colocando uma névoa em cima desses fundamentos. Então foi citado aqui por eles, por exemplo, aquela questão que a gente vem falando para você sobre a Ethereum deflacionária. Hoje existem menos Ethereums do que existiam antes do Merge, porque a atividade da rede fez várias Ethereums serem queimadas, né? E nas segundas camadas eles falaram que, olha, a Ethereum só vai conseguir mais escalabilidade por meio dessas segundas camadas. Então são dois setores que eles estão olhando e que eles estão vendo com bons olhos ali analisando os dados, né, que a gente já vem trazendo aqui para vocês também, e que estão melhorando os fundamentos enquanto que o mercado está em baixa e está passando por essa névoa, né? E aí eles até citaram aqui
um exemplo muito interessante, que olha, hoje o mercado de cripto como um todo, depois dessa queda, ele está valendo menos de 900 milhões de dólares, né? Ou melhor, menos de 900 bilhões de dólares. Que isso é um valor que é menor do que, por exemplo, o tamanho da Microsoft ou do que o da Louis Vuitton, que são duas empresas do mercado tradicional. Enquanto que o mercado cripto, no longo prazo, ele pode trazer para a gente inovações que vão em vários setores que, cara, alteram a maneira como a gente vive, né? Que trazem uma previsibilidade de acontecimentos muito maior, né, e a menor dependência de erros humanos do que a gente vê hoje. Então, um balanço de preço e de capacidade de crescimento muito grande que a gente está vendo durante esse período de baixa, né? Óbvio, né? Não dá só para jogar assim duas empresas do mercado tradicional, falar números como se isso por si só fosse eliminar a necessidade de algum tipo de valuation dentro do mercado de cripto, né, que hoje não acontece, né? Então é importante a gente também entender que esses caras eles são um pouco mais idealistas, até porque eles também são gestores de cripto, então como consequência eles podem estar tentando vender o peixe deles, né? Então assim foi uma comparação um pouco menos embasada ali quando a gente fala de valuation, né? Isso eu critico um pouco nesse sentido, mas é óbvio que a gente está vendo, né? Assim, esse balanço, né? Essa falta, essa assimetria muito grande de risco e retorno hoje olhando para o mercado de cripto, tá? Então é só isso que eu queria trazer ali para fechar para você sobre regulação e sobre essa questão da carta da Bitwise. Muito bom, muito bom. Aí, quem tiver mais dúvidas sobre regulação, deixa nos comentários aqui quando fechar a live, que a gente amanhã vai responder nessas essas perguntas, né, no próximo Cripto Hoje. E eu só queria, por fim, puxar aqui essa pergunta do Bruno, né, perguntando sobre se a Aave tem controle confiável das contas. Porque quem faz stake tem 30% do capital vulnerável caso dê algum furo nas contas dela. Aí eu acho só importante dar esse disclaimer aqui, que o staking da Aave, ele vem com um ônus, além do bônus, né? O ônus seria que você está colocando aquele capital para, caso dê alguma coisa, né, algum problema no protocolo, aquele dinheiro pode vir a ser usado, né, parcialmente utilizado, para cobrir possíveis furos ali, igual o Bruno falou. Então, assim, realmente só coloque em staking, né, o capital que você entende que pode entrar em risco, porque você vai ganhar ali uma parte das taxas da Aave, só que, em contraparte, esse capital pode ser utilizado caso o protocolo precise desse dinheiro para não deixar os usuários na mão, né? Então, os usuários têm essa segurança a mais de que o capital dele está seguro ali nos empréstimos, ao mesmo tempo, você recebendo as taxas de staking tem que saber que esse capital pode estar em risco também, porque eles podem usar ele para aquele safety module, né, para a segurança do protocolo. E, bom, novamente lembrando das dúvidas ali nos comentários, né? Por hoje o conteúdo é esse. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado por estarem aqui hoje de manhã. E mais alguma Valeu, coisa aí? gente. Acho que é só isso mesmo e a gente se vê no Cripto Hoje de amanhã às 10 da manhã, pessoal. Então, Valeu. tchau. Tchau.